Bem, pra quem não sabe, no comecinho do ano que vem, 2026, eu vou lançar Aventura, que é um projeto que eu escrevo há muitos anos, há 15 anos mais ou menos. A primeira versão do livro de Ventura, ela foi desenvolvida em 2015, mas antes disso eu já tinha vários esboços e contos que eu ia lançando dentro desse universo. E eu percebi que agora, para eu fechar essa história e finalmente publicá-la, eu precisava entender um pouquinho desse Pedro do adolescente, esse Pedro do passado. E eu queria mostrar um pouquinho das minhas referências também. Eu acho que eu tô num momento muito alegre de forma literária com os materiais que eu tenho consumido. Inclusive eu tinha diminuído o meu ritmo de leitura, mas isso de voltar a ler materiais que me inspiravam na minha adolescência me fez voltar a retomar um ritmo bem interessante. Eu sempre fui um colecionador assíduo, né, dos X-Men e eu acho que a primeira coleção que eu completei mesmo foram essas, dos fabulosos X-Men, que sempre amei, assim, sempre achei fantástico as artes, toda a trama em geral. Enfim, X-Men me inspirava muito e me inspira com essa própria questão, esse propósito do ser colecionador. E andando por algumas bancas lá em Belo Horizonte, eu sou de Cataguases, né? Mas fui a Belo Horizonte a trabalho, eu encontrei um sebo muito interessante que me fez delirar e deixar todo o meu dinheiro lá, que ele vendia essas coleções da Abril, formatinho da Abril, que são esses formatos menores. E, nossa, eu era louco por ter todos da Abril, assim. Eu queria ter, na verdade, do 1 ao 100. Já tinha vários e foi maravilhoso poder encontrar e recuperar esse sentimento mesmo, essa sensação do colecionador, da infância, de pegar, de ter o quadrinho na mão. Eu acho que são sensações muito interessantes, são sensações que me inspiram e me fazem ter vontade de aplicar isso dentro da minha própria história. E essa coleção da Abril eu acho fantástica. X-Men nessa época estava no seu auge. Enfim, muito bom, muito bonito. Dentro do universo dos X-Men também a gente tem o X-Men Extra, que eu tô comentando esse basicamente pela capa, apesar de ser uma trama muito boa e ser uma coleção muito boa, uma fase muito boa dos X-Men, mas eu sempre amei essa capa e ela foi uma das minhas capas favoritas, né? A gente vê nela o Ciclope, o filho dele, o Cable, e a Hope, a Esperança. E, nossa, eu acho isso lindo, eu acho tão lindo que no primeiro filme que eu dirigi, eu fiz uma referência no material de divulgação à capa de X-Men, e eu acho que nem os atores, atrizes sabem disso, mas eles fizeram exatamente essa pose. Se eu achar essa imagem, eu vou colocar pra vocês. E, enfim, dentro do universo, ainda falando de X-Men, dentro dessa banca, desse sebo, lá em Belo Horizonte, eu achei a primeira edição dos encadernados dos novíssimos X-Men. Essa eu acho que é uma das minhas fases favoritas dos X-Men. Eu adoro esse começo do Bendis, do Brian Michael Bendis, que ele que escrevia essas narrativas. E eu não tinha a primeira, né? Eu tinha da 2 pra frente. Inclusive tá aqui, vem aqui comigo, só um instantinho. Inclusive estão aqui. E aí eu tinha tanto dos novíssimos quanto dos fabulosos e, enfim, eu adorava pra caramba e tô muito feliz de ter encontrado a primeira do Bendis. Acho as artes magníficas, maravilhosas e, além disso, aqui tem algumas outras que eu nem tinha me preparado para falar, mas a saga da Fênix Negra também, eu acho que é o maior clássico dos X-Men em termos de narrativa, de artes também. É lindo, assim, essa Fênix, ela voando pelo espaço, toda a trama do Ciclope. Eu acho o Ciclope um personagem trágico e magnífico, assim, e eu acho que eles conseguiram trazer isso muito bem. Enfim, Bendis, fugir um pouquinho do que eu estava falando, vamos voltar para o nosso cantinho. Esses livros nem estavam aqui, a maioria estava pegando traço, mas, nossa, voltar a me encantar por X-Men me fez querer colocar eles de volta na minha estante. Além disso, eu tenho outras coleções um pouco mais aleatórias, né? Aqueles próprios encadernados, eles são lançados primeiro nessas revistas mensais e eu colecionava mensalmente na época.
tem de outras sagas também, tem repetidas, né, que estão aqui, que estão nos encadernados também. Aqui também a gente tem Turma da Mônica Jovem, que eu achei no sebo, essa edição número 10. Eu não leio mais Turma da Mônica, não consigo, acho que é algo que me fascinou muito no passado e eu tenho uma memória muito gostosa, mas eu tenho um pouco de dificuldade de consumir de volta as narrativas, mas eu sempre quis ter a edição número 10, então isso também é um luxo, poder ter ela na minha estante hoje. Eu acho ela uma das capas mais bonitas da Turma da Mônica também. Não sei se eu acho porque eu não tinha essa edição, mas nossa, eu acho essa capa linda, maravilhosa, conta comigo, os amigos abraçados assim. Eu sempre gostei dessas tramas mais cotidianas da Turma da Mônica. Eu não li essa narrativa ainda, mas ela me passa essa sensação muito gostosa assim, que Turma da Mônica sempre me passou. Aqui dentro também, dentro das minhas referências, eu tenho uma referência muito forte no The Walking Dead. Eu adoro a narrativa do Robert Kirkman, mas além da narrativa eu acho ele eu acho a ilustração da HQ muito boa, e The Walking Dead ela me inspira muito visualmente, ela me traz uma sensação de colecionador muito forte, que eu não sei explicar. Aqui a gente pode ver um pouquinho das artes. Eu acho lindo, principalmente do começo da revista, depois eles trocam o ilustrador. Muita gente prefere um ilustrador que é depois desse, mas eu adoro essa carne, eu acho The Walking Dead muito, muito vivo, muito bonito, enfim, The Walking Dead também é uma referência minha, que é uma referência ali da adolescência, né? Falando em referências e BH e sebos, um outro material que eu encontrei lá, que eu descobri, foi a revista Serrote. É uma revista de ensaios e fala sobre artes visuais, algumas falam sobre quadrinhos, sobre natureza, tem um pouco de tudo, e literatura principalmente. E eu achei fantástico, essa capa me chamou a atenção e depois eu descobri que era uma coleção e que eu não sei ainda a frequência que era lançada, mas são textos muito bons, muito bem escritos, e a revista Serrote está se tornando uma referência muito grande para mim também. Estou amando, assim, estou adorando bastante. Visualmente também, eu acho que ela tem inserts muito, muito legais, muito interessantes. Ela tem umas viagens muito loucas e enfim, deixei cair uma aqui. Enfim, revista Serrote, muito boa, muito interessante. É uma grande referência para mim agora, ainda estou lendo, começando a conhecer ainda o material, ainda não li tudo, mas estou curtindo bastante. E em BH também, algo que eu sempre quis ter, era um sonho, assim, era ter mouse. Na época eu não tinha dinheiro para comprar, quando eu era mais jovem, sempre foi um quadrinho muito caro, mas eu consegui encontrar num preço acessível e eu estou amando, já estou na metade aqui da leitura, e mouse estou achando muito bom. E enfim, todo esse material que eu tenho consumido agora tem sido uma referência muito grande, muito boa para mim, não só da leitura, não só da arte, mas só isso de sentir o cheiro da revista, de folhear as páginas. Eu acho que todas essas sensações são importantes para eu trazer para a aventura, além da própria narrativa. E para só não falar de autores de fora, eu trouxe um autor da minha cidade também, eu sou de Cataguases, que é o Legusta, com as Legustirinhas dele, que eu tô curtindo pra caramba também, curti na verdade, já li tudo, já consumi. Eu acho o Legusta, além de ter um senso de humor muito bom, ter passagens muito críticas, muito interessantes, eu gosto muito das cores e da arte dele no geral. Eu acho que ele faz um trabalho visual muito interessante e muito, muito próprio. Tô gostando muito, acho ele um grande artista aqui na nossa cidade, então procure também as Legustirinhas. Enfim, eu acho que eu queria falar no geral era um pouco disso, um pouco dessa sensação de colecionador que eu tô tentando trazer pra aventura, e isso acabou me animando demais a voltar a ler, a voltar a ser jovem um pouco, e enfim, tem sido uma experiência muito boa, e uma experiência que eu tô tentando trazer pro meu próprio material, que em breve vai ser divulgado. Espero que vocês gostem. Bem, acho que é isso.